Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Eu sou a Gabriela de Menes, presidente do Rotaract Clube Barueri Conexão Castelo Branco, do Distrito 4563. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre diversidade, equidade e inclusão, junto com a nossa querida palestrante Gabriele Bueno. Gabi, muito obrigada por aceitar nosso convite, te dou a palavra. Boa noite, pessoal. Bom, como a Gabi, minha xará já me apresentou, eu sou a Gabriele Bueno e hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre diversidade, equidade e inclusão. É um prazer estar aqui com vocês nessa noite. E vamos lá, vou começar me apresentando um pouquinho, né? Sou a Gabriele Bueno, por muitos aí conhecida como Gabu, né? Sou aqui do Rotaract Clube de Lençóis Paulista Cidade do Livro, do Distrito 4621. Atualmente, estou como diretora nacional de treinamentos da Rotaract Brasil, como diretora distrital de diversidade, equidade e inclusão aqui do meu distrito, e também estive representante distrital no ano de 2022 2023, aqui do 4621. Profissionalmente, eu sou professora, sou especializada em neuropsicopedagogia e também especialista em gestão de projetos sociais. Então, bora falar um pouquinho aí sobre essa tal de diversidade, equidade e inclusão, né, que a gente tanto tem ouvido falar aí dentro de Rotaract, dentro de Rotary e afins. Para a gente começar, esse treinamento ele vai ser dividido em 3 blocos, mas nesse primeiro bloco a gente vai falar um pouquinho sobre o que é a diversidade, equidade e inclusão e especialmente sobre a diversidade, né. Então o que que é a diversidade, equidade e inclusão? Na verdade, é como se todos esses 3 termos, né, eles estivessem ali entrelaçados, conectados, e um não consegue coexistir sem o outro, né. Então a diversidade, ela é o começo, a equidade, ela é o caminho a se percorrer, e a inclusão é justamente o destino final. Então não adianta eu ter diversidade, se eu não tenho equidade e se eu não tenho a inclusão dessas diversas pessoas, né. Enfim, não tem como a gente garantir aí uma maior pluralidade em uma instituição, seja em uma empresa, sem a gente considerar esses 3 pontos, né. Então, como está ali, portanto, quando se fala de diversidade, também se está falando de qualidade e inclusão, né, e também está falando aí de equidade, inclusão e afins. Então, bora aí para a gente falar um pouquinho agora sobre os valores do Rotary, né. Falei para vocês, apresentei esse conceito de diversidade, equidade e inclusão. E agora a gente vem falar um pouquinho sobre os valores do Rotary, né? Para quem não sabe, a diversidade ela está inclusa em um dos valores do Rotary, né? Então, quais são os valores do Rotary Internacional? Isso vocês podem encontrar até lá no site do RI, né? No My Rotary. Os valores são companheirismo, integridade, diversidade, serviços humanitários e liderança. Então, esse compromisso com a diversidade, né, com a diversidade, equidade e inclusão, o Rotary assumiu esse compromisso recentemente, né, desde 2019, o conselho diretor do RI e também o conselho consultivo ali, de diversidade, equidade e inclusão, eles assumiram e afirmaram esse compromisso com o trabalho para uma real, formação aí, promoção da diversidade, da equidade e da inclusão dentro da nossa instituição, né. Então, eles viram que realmente a gente precisa dessa diversidade, a gente precisa ser uma instituição mais equitária e mais inclusiva para a gente conseguir, cumprir o nosso objetivo, para que os nossos projetos eles consigam, ser eficazes e afins, e para isso a gente precisa de uma instituição mais diversa, né. Não adianta a gente ter um clube só de advogados com uma visão nichada, com uma vivência nichada. A gente precisa ser uma instituição diversa, com diversas visões de mundo, com diversas visões de comunidade e bagagens e afins para a gente conseguir fazer e desempenhar aí um trabalho eficiente e eficaz. Eu até trago ali para vocês, né, meio que uma linhazinha do tempo, né, desde quando foi a fundação do Rotary lá em 1905, e o tempo que demorou para o Rotary aceitar, a admissão de mulheres, né, que a admissão de mulheres, se a gente for ver, é uma coisa muito recente, né, só aceita mulher no Rotary desde 1989. E então, esse compromisso de fato com a diversidade, equidade e inclusão, ele veio, né, a ser divulgado lá no ano de 2019, né, veio a ser assumido e afirmado desde 2019 que não, agora nós vamos nos comprometer, né, com a diversidade, equidade e inclusão também dentro da nossa instituição. E aí agora a gente vai para o primeiro tópico, que é de fato falar sobre diversidade.
Então, agora, a partir desse momento, a gente vai dividir o que que é diversidade, vamos falar de diversidade, falar depois de equidade, falar depois de inclusão. Então, nesse primeiro tópico, eu trago para vocês, né, o que é a palavra diversidade de acordo com o dicionário, né? Então, diversidade é um substantivo feminino que ele fala sobre qualidade daquilo que é diverso, diferente, variado, variedade. Então, conjunto variado, multiplicidade. Então, quando a gente fala de pessoas, a gente está falando de múltiplas pessoas, né? Da nossa pluralidade, né? De pessoas diferentes, seja em raça, em gênero, em orientações, em crenças, pessoas com deficiência e também apenas pessoas com diferentes opiniões, né? Então, tudo isso é diversidade. Todos nós somos pessoas diversas porque nenhum de nós somos iguais. Então, todos somos diversos. E aí, muitas vezes que a gente fala em diversidade, a gente cai naquele falso paradigma de que diversidade a gente quer dizer sobre minoria. Mas não é bem assim, porque quando a gente pensa em minoria, quando a gente fala a palavra minoria, por mais que seja uma palavra muito mais conhecida, muito mais utilizada, mais popularizada, né? Minoria é de fato que representa a menor parcela da população. E eu até trouxe ali embaixo alguns dados para vocês, né, sobre, de acordo com dados do IBGE, né, a gente tem ali 55% da nossa população são de pessoas negras, 51,5% são de mulheres. Logo, a gente consegue perceber, de acordo com o IBGE, que negros e mulheres não são minorias, mas a gente acaba tratando como se fosse, né, quando a gente fala desse conceito de diversidade. Porém, o que são esses grupos? Não são minorias, eles são grupos subrepresentados. Por quê? Grupos subrepresentados são aqueles que, de alguma forma, eles estão em alguma posição ali de desvantagem social, seja aí com a ocupação de cargos ou espaços limitados, né? E aí, quando a gente olha ali, né, para a taxa de pessoas com deficiência, isso sim, a gente pode até falar que é uma uma minoria, né, mas ainda assim também é um grupo subrepresentado, né. Uma minoria ela também pode ser um grupo subrepresentado, né. E aí o único que a gente não tem, assim, um dado, especificamente ali do IBGE comprovado mesmo, é o da população LGBTQIAPN+. Mas estima-se que no Brasil cerca de 15%, pertençam a essa comunidade, que a gente também vê, né, pode se enxergar sim como uma minoria, porque a gente está falando da parcela da população. Mas quando a gente pega e faz essa análise, né, dos contextos, das porcentagens, né, da população, a gente acaba enxergando que nem tudo que a gente fala que é minoria, nem tudo que a gente acha, considera que é uma minoria de fato, né? Tanto que a gente fala, né, até da pobreza e afins, né, a gente às vezes acha até ali que é uma minoria, mas não, minoria são as pessoas ricas, né, porque pouquíssima, porcentagem da população do nosso país, né, são pessoas aí de classe alta e afins, né. Então, quando a gente para analisar os dados nacionais mesmo, muito do que a gente acha que é minoria não é minoria, é a maioria, porém não tem aí uma grande representatividade. E aí, para a gente dar continuidade, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre o benefício da diversidade para as instituições, né? Cabe ressaltar que esses benefícios, né, eles cabem tanto para nós do Rotaract, para a família Rotária e afins, quanto para instituições, até falo como empresas, né? O que que a diversidade ele faz aí ela beneficia aí as instituições, né. O aumento da criatividade organizacional, tá sempre inovando, né, redução de conflitos, melhor imagem da instituição, clima organizacional mais favorável, diminuição da rotatividade de associados, alcance de melhores resultados e também permite que a gente possa avaliar e mensurar aí o quadro de associados, né. E por que que eu trago isso daqui para vocês? Porque quando a gente pensa principalmente dentro do Rotaract, nós estamos aqui no Rotaract para fazer o quê? Para fazer projetos para a comunidade e desenvolver a nossa liderança. Só que, como eu falei lá no começo, imagina se eu tenho um clube só de advogados, eu vou ter a visão somente dessas pessoas. Quando eu tenho um clube diverso, com diferentes pessoas, de raças diferentes, de gêneros diferentes, de opiniões, orientação sexual diferente, enfim,
pessoas deficientes também, eu consigo, de certa forma, chegar mais na raiz dos problemas da minha comunidade. Porque, por exemplo, uma pessoa branca, muitas vezes ela não vai saber, e sentir na pele o que uma pessoa negra passa no seu dia a dia. E por mais que a pessoa, né, tenha boas intenções, né, queira fazer projetos para a gente minimizar aí, vamos falar, minimizar o racismo, essa pessoa ela não compreende na pele o que essa pessoa passa. E quando a gente tem, de fato, uma pessoa que representa essa parcela da população, essa enfim, pessoas negras, pessoas LGBTs, pessoas com deficiência no nosso clube, a gente consegue entender de fato o que essa comunidade, o que essa parcela da população vive na pele, né. Então, a gente consegue chegar um pouco mais ali, em uma realidade mais palpável, né. Então, consequentemente, a gente consegue ter mais criatividade organizacional, mais, inovação ali nos nossos projetos, porque a gente consegue, entender melhor quais são esses problemas, porque eu, como uma mulher cis, não vou entender o que uma mulher trans, passa na pele, né. Eu posso até estudar sobre isso, tentar compreender através de leituras, mas eu não vou sentir na pele. Eu só vou Meu clube só vai conseguir, às vezes, de fato, fazer, um projeto realmente eficiente, eficaz, para a comunidade trans, por exemplo, a partir do momento que ou eu tenho um diálogo com uma pessoa trans, ou eu tenho pessoas trans dentro do meu clube, né, para conhecer de fato a realidade, porque muitas vezes, eh, ainda falando nos projetos, né, a gente às vezes tende a começar projetos, né, não pela raiz do problema, mas começar, tipo assim, a gente tem um projeto na nossa cabeça e a gente vai fazendo, mas o certo mesmo é a gente encontrar qual o problema e o que a gente pode fazer para esse projeto, né. Então eu preciso primeiro mapear aí e diagnosticar esses problemas, para depois construir um projeto em cima disso. E essa diversidade no meu quadro associativo, né, ela vai me auxiliar a isso, me auxiliar a encontrar os problemas da minha comunidade, da minha sociedade, para a gente conseguir desenhar aí projetos para fazer em cima disso. E aí também reduz o conflito, né, ter uma grande diversidade aí, claro que reduz o conflito a partir do momento que eu respeito, essa diversidade, né, então ter um clube diverso é precisar de respeito acima de tudo, né, respeito às diferenças, respeito à diversidade. E melhora também a imagem da nossa instituição, porque nós conseguimos, né, desmistificar um pouco aquela imagem de que: "Ai, a família Rotária ela é só para gente rica, eh, e afins", né, porque a gente tem muito essa imagem de que, ai, o Rotary, o Rotaract e afins, é uma coisa muito elitizada e afins, e assim, a gente que está aqui dentro, a gente sabe que não é. Um dia pode ter sido? Um dia pode ter sido, mas hoje já não é mais assim, né. Enfim, o clima organizacional também fica mais favorável por conta dessa diversidade de opiniões e afins com o respeito, né. Diminuição aí da rotatividade dos associados, porque se a gente para e entra num clube, né, um clube que só tem homens, e aí entra uma mulher, muito provavelmente, talvez essa mulher ela tenda a não permanecer, eh por muito tempo no clube, por às vezes acabar não se encontrando, né, a gente, clubes que são muito, né, ai, tem uma profissão só, ou tem só homem, ou tem só mulher, as pessoas acabam não se sentindo tão confortáveis assim para permanecer, né. E aí, consequentemente, a gente também alcança melhores resultados, e a gente consegue fazer uma melhor avaliação e mensuração ali dos nossos associados, justamente por ter pessoas diversas. E alguns cases de sucesso que eu trago para vocês, né, quanto clube e até para quem do distrito for assistir esse treinamento, né, é que façam um mapeamento para vocês compreenderem, né. No clube, é muito mais fácil a gente compreender qual é a diversidade do nosso clube, porque muitas vezes a gente conhece as pessoas, né, a gente sabe, quem são as pessoas do nosso clube, a gente sabe se tem representatividade negra, se tem representatividade feminina, se tem representatividade de pessoas com deficiência ou neurodivergentes, da comunidade LGBT e afins do nosso clube, então nós do clube sabemos. Porém, né,
Até uma dica para quem do distrito for ouvir isso, faça um mapeamento, um levantamento do distrito, para compreender, como que é essas questões, né, nos distritos de vocês. Atualmente eu estou como diretora de diversidade, equidade e inclusão aqui no nosso distrito. E a gente tem já um grande material muito bom que ajuda a gente nisso, que é o censo da Rotaract Brasil, que ele é feito, né, de certo em certo período. E aquele material, ele já traz muitos dados para a gente, que conseguem ajudar a gente a visualizar de fato, de forma mais micro, né, como que é a questão da diversidade e afins dentro do nosso distrito. Mas eu até recomendo que aqueles distritos, né, que tiverem a oportunidade de fazer um mapeamento mais restrito ainda ao seu distrito, para comparar esses dados, façam, para vocês compreenderem de fato como que é a questão da diversidade, em especial no distrito de vocês, né. Aqui no nosso distrito, a gente sentiu a necessidade de fazer um mapeamento, porque a gente sentiu que muitos associados de quando o censo foi feito, né, do ano que o censo ele não é feito todo ano, né. Então de quando o censo foi feito, muitos associados já tinham se desligado, já tinha tido uma rotatividade muito grande, né. E às vezes também nem todo distrito acaba respondendo o censo da Rotaract Brasil, que já fica o puxão de orelha para que na próxima todos vocês preencham, porque ele é muito importante, né. Então a gente sentiu essa necessidade de estar fazendo esse levantamento e a gente está percebendo, né, o quanto em pouco tempo o nosso distrito já mudou, né. Outro case de sucesso é buscar treinamentos, né, sobre diversidade, equidade, inclusão e se aprofundando cada vez mais no tema. Isso que a gente já está vendo aqui hoje, não vai dar para a gente se aprofundar tanto quanto gostaria de poder aprofundar aqui com vocês, mas é pelo menos uma pincelada para vocês terem uma noção, né, do que é, de fato, essa comissão, do que se trata, né, o porquê que um não coexiste sem o outro ali na nossa instituição e afins, né. E aí ideias para vocês, né, é na hora de buscar novos associados, né, ou até de, criar projetos, né, ir atrás das raízes de problema dos problemas nas comunidades de vocês, né. O distrito de vocês, o 4563 aí, que é na grande capital, né, comparado ao meu, é um pouco mais fácil ainda de vocês conseguirem fazer isso, de buscar coletivos, porque aí em São Paulo eu sei que tem muitos coletivos, né, coletivos aí de mulheres negras, coletivos de pessoas negras, pessoas com deficiência e afins, enfim, diversos coletivos de pessoas plurais, né. Eh, não tenham medo de buscar esses coletivos, de conversar, de bater papo, de chamar eles para uma roda de conversa, para vocês realmente compreenderem quais são as demandas, eh, dessas pessoas, né, de pessoas diversas. E também, né, até para vocês saírem da bolha ao convidar novos associados, né, para a gente conseguir pensar na efetividade, de trazer a diversidade para dentro dos nossos clubes, para dentro do nosso distrito, né. Muitas vezes nós que estamos já dentro do Rotaract há um certo tempo, o nosso círculo de convívio social ele é um círculo restrito, né, porque ou todos os nossos amigos já estão dentro do Rotaract ou já são aqueles que a gente sabe que não vai entrar, né. Então, busquem coletivos, busquem sair da bolha de vocês ao convidar novos associados, né. Então vamos lá falar um pouquinho aí de equidade. Quando a gente fala de equidade, a gente lembra muito aí da palavra igualdade, mas a primeira coisa que eu já venho alertar vocês é que igualdade e equidade não são a mesma coisa. Então eu trouxe aqui o que é o significado de igualdade, primeiro para vocês, que também é um substantivo feminino e é o fato de não apresentar diferença quantitativa ou fato de não apresentar diferença na qualidade ou valor de uma comparação, mostrarem-se as mesmas proporções, dimensões, naturezas, aparências, intensidades, uniformidade, paridade e estabilidade. Então, quando a gente fala em igualdade, a gente já compreende que fica muito difícil da gente falar de sociedade, de comunidade, pensando em igualdade, porque se a gente já falou que todas as pessoas são diferentes, todas as pessoas são plurais, muito difícil a gente colocar esse termo para pessoas, né? Nós temos o quê? Igualdade em direitos, porque de acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, da Constituição, sim, somos iguais, iguais em direitos e iguais em deveres.
Mas, quando a gente fala de equidade, que também é um substantivo feminino, e equidade, ele fala sobre apreciação, julgamento justo, né? Virtude de quem ou de quê? Atitude, comportamento, fato, etc., que manifesta aí um senso de justiça, imparcialidade, respeito à igualdade de direitos, né? Então, a equidade, ela traz, fala até sobre a igualdade de direitos, né? Então, a equidade, ela vai falar justamente sobre justiça, né? Eu até trago uma foto aqui comparando, né, uma imagem aqui para a gente fazer essa comparação sobre igualdade e equidade. Quando a gente fala de igualdade, é tratar todo mundo com a mesma régua, só que a régua que a gente usa para um, não é possível da gente usar para todos, né? Então, até nessa foto aí, três pessoas diferentes assistindo a um jogo, a gente vê que que duas ali, um banquinho basta, e a outra ali com um banquinho não consegue ver nada do jogo, né? Então ali a gente tem os banquinhos do mesmo tamanho para todos e pessoas com diferentes tamanhos. Já no outro, a gente tem realmente a representação do que é equidade, né? Então, equidade é eu conseguir dar o que cada um precisa para conseguir ali, né? Naquele caso ali para assistir o jogo, né? Então, eu tô dando, né? Oferecendo os banquinhos que cada um precisa para que eles consigam ter aí a igualdade do direito de poder assistir esse jogo, né? Então, igualdade é para mim colocá-los em pé de igualdade. A equidade é o que eu preciso para conseguir fazer com que essas pessoas elas cheguem em pé de igualdade, né? E aí eu trago aqui para vocês algumas barreiras que dificultam, né, essa equidade, né? Primeiro eu falei na sociedade, né? Na sociedade, o que dificulta para que a gente consiga chegar a esse pé de equidade e afins, né? Promover a equidade na nossa comunidade é de fato a pobreza, a miséria, a falta de oportunidade de emprego, educação, a seletividade à moradia, a exclusão digital. Porque, por exemplo, né? A oportunidade de emprego, infelizmente, nem todos têm as mesmas oportunidades, né? Porque, eh, enfim, temos muitas questões, né, como a pobreza, a miséria. A gente tem aí pessoas que precisam largar os estudos para trabalhar e ajudar suas famílias e afins, né? Então, é um mito a gente falar que todo mundo tem igualdade em oportunidades, né? É um mito a gente pegar e falar, ai, fulano não conseguiu porque fulano não se esforçou. Porque não é assim, a gente sabe que na realidade nem todo mundo tem as mesmas oportunidades, nem todo mundo nasceu na mesma família, com as mesmas condições, então a gente não consegue realmente comparar as pessoas e medir todas as pessoas com a mesma régua, né? E agora trazendo para o lado do Rotaract, falando de fato em Rotaract, né, o que que dificulta essa equidade dentro do Rotaract, né? Se a gente for pensar na realidade do nosso clube, a gente pode ter pessoas diversas no clube, beleza, temos pessoas diversas, né? Diversas em classe social, em raça, em gênero, pessoas com deficiência, neurodivergências e afins. Porém, barreiras que podem ser aí empecilhos para a gente a locomoção para reuniões e eventos, né? Às vezes uma pessoa mora muito longe de onde vai acontecer essa reunião e ela não consegue pegar um transporte público para ir para esse lugar a tempo, ela não tem locomoção própria, né? Ela não tem uma condução própria para estar se dirigindo para essa reunião ou para esse evento, né? Às vezes a gente tem eventos muito longe, né? eh, da realidade ali dos associados dos meus clubes, né? Eventos com inscrições caras, que infelizmente nem todo mundo tem um super salário aí que consegue dar conta de tudo que precisa, e mais eventos e eventos e eventos caros de Rotaract, né? A mensalidade, por mais que a gente saiba que geralmente o Rotaract não é um valor alto que a gente cobra, mas vamos pensar aí numa mensalidade de uns R$ 20, que é a realidade aqui do meu distrito, por exemplo. Não sei qual é a mensalidade do clube de vocês, nem a realidade do distrito de vocês, mas pensando aí na mensalidade, hoje no meu clube é R$ 20. Para mim, R$ 20, ok, eu pagar R$ 20 por mês na mensalidade do meu clube, né? Mas será que para todo mundo é ok pagar R$ 20? A gente até fala, né? Ai, mas R$ 20 não é um lanche, afins.
mas será que para todo mundo R$ 20 não é um lanche mesmo, né? A exclusão digital também dificulta, né, o nosso trabalho quando a gente pensa em projetos, né? Porque qual é o meio que a gente mais usa para divulgar os nossos projetos, divulgar tudo que a gente vai fazer? A gente, a maioria das vezes, né, o que a gente mais usa são aí as mídias sociais, as redes sociais, né. Mas será que a gente vive um mundo que todo mundo já tem acesso, né? A gente sabe, claro, que tem pessoas aí que vivem essa exclusão digital, não têm acesso, né. E é muito importante a gente pensar nisso quando a gente vai pensar no público-alvo dos nossos projetos, né. Será que o público-alvo do meu projeto, eu estou divulgando o meu projeto, né, o que eu vou fazer e afins, no melhor local, no melhor veículo de comunicação, né. E ainda falando em comunicação, a comunicação ela também é uma das barreiras que dificulta aí a equidade, por quê? Né. Quando a gente fala em comunicação, a gente precisa ter uma comunicação simples, clara, para com os nossos associados, para com a comunidade, para que a gente possibilite, né, que desde as pessoas que tenham um repertório mais rebuscado, mais, né, e afins, até aquelas pessoas que realmente têm um vocabulário mais simples, consigam entender aquilo que a gente está falando, seja em reunião, né, seja nos nossos projetos, nos nossos eventos e afins, né. Nós precisamos ter uma linguagem, uma comunicação que vai facilitar para que todos entendam, independente das diversidades, independente das diferenças, de todas essas pessoas, né. E aí a gente até entra no ponto das pessoas neurodivergentes também. Eu preciso preocupar, né, a gente vai falar sobre isso na parte de inclusão, mas para me garantir a equidade, né, em um clube diverso, equitário, inclusivo, eu também preciso me preocupar em como vai ser essa minha comunicação para que todos possam entender, de fato, aquilo que eu comunico, né. E aqui eu trago algumas ideias, né, de políticas e ações que a gente pode desenvolver aí, né, dentro do clube e afins, para que a gente consiga alcançar um pouquinho mais aí essa equidade, né. Então, quando a gente pensa ali no interno do clube, eu até trago alguns exemplos aqui até simples, né, como uma carona amiga, né, pensando na dificuldade de locomoção das pessoas. Então, ai, todo mundo precisa estar na reunião, mas será que o meu amigo consegue estar na reunião? Será que eu posso oferecer uma carona? Alguém do clube pode oferecer uma carona para que essa pessoa ela também possa participar da reunião, né? Juntar com clubes do distrito, né? A equipe distrital se preocupar mais com os clubes para ver se todos eles conseguem chegar ao evento, se precisa fomentar aí alguma caravana para ir para os eventos, né, para pensar em baratear o custo de transporte, que a gente sabe que os eventos geralmente já têm o custo de inscrição, né, mais o custo de transporte, que dependendo de onde é, do tamanho do distrito e afins, acaba saindo caro, né. O distrito, pensar em inscrições sociais, né, e não só o distrito, mas o clube pensar ali numa ajuda de custo para eventos, né. No meu clube a gente tem um case que da nossa mensalidade, certa porcentagem vai para o caixa de eventos, que é um caixa que com esse valor que é tirado da mensalidade, a gente recebe uma ajuda de custo aí, né, para ajudar no custeio aí de transporte para os eventos, né, até de inscrições para os eventos. Quando a gente fala da dificuldade com a mensalidade, como eu comentei com vocês, né, pensar na possibilidade de apadrinhamento, né, de mensalidades, uma parceria aí com o meu Rotary Padrinho, né, algum rotariano que possa padrinhar, eh algum rotaractiano, né, ou até algum rotaractiano, ou ver se o clube tem condições de ter algumas cotas ali, né, de para pessoas que não consigam pagar essa mensalidade, né, para a gente conseguir garantir uma maior diversidade, pluralidade ali no nosso clube, né, porque como eu falei, isso tudo faz muito muito bem para o nosso clube, principalmente na hora que a gente para a gente conseguir fazer projetos mais diversos e realmente chegar ali na raiz dos problemas da nossa comunidade. E aí, quando a gente pensa nos projetos, né, algumas ações que a gente pode desenvolver são capacitações, treinamentos, cursos, e pensar melhor ali desses recursos de divulgação de quando a gente vai divulgar um projeto, né? Por que que eu coloquei ali capacitações, treinamentos, cursos e afins? Eh,
esses projetos de profissionais, justamente por conta disso aqui. Quando a gente fala em equidade e nos projetos, né, a gente pode também fazer uma analogia aí de igualdade e equidade, enfim, e afins, né, sobre justamente quais são os objetivos dos nossos projetos, né? Os nossos projetos, eles têm o fim de caridade ou de filantropia, né? A instituição Rotária, né, a instituição do Rotary, né, não é uma instituição de caridade, né, porque o que que é uma instituição de caridade, né, o que é de fato a caridade? A caridade, ela é de fato a benfeitoria, são ações paliativas momentâneas, né, que a gente vai ali como se fosse tapar um buraco, mas não resolver o problema, né. Não estou falando que está errado a gente fazer essas ações, acho que sim, tem muito valor em a gente fazer certas ações, por exemplo, né, doação de cestas básicas para famílias carentes e afins, né, carentes não, né, em situação de vulnerabilidade, né. Tem o valor a gente fazer ações como essas, porém, não é exatamente o foco da nossa instituição, né. O foco da nossa instituição, né, ele vai muito mais para um olhar filantrópico, né, que é o quê? É um olhar em prol do público, com foco na resolução de superação aí de problemas e questões sociais. Então, se a gente for fazer uma analogia, né, é aquele: eu não te dou o peixe, mas eu te ensino a pescar. Então, por que em vez de, dar uma cesta básica, né, que a gente vai estar mitigando ali, né, resolvendo de forma paliativa, né, de forma momentânea ali esse problema dessa família, por que não oferecer um curso, uma capacitação, alguma coisa em que vai dar ali mais oportunidades para essa pessoa, vai colocar ela como se fosse um degrauzinho acima ali naquela equidade que a gente viu naquela imagem ali antes, né, do que só oferecer de fato ali o que ela está precisando no momento, né, mas que a gente possa, através dos nossos projetos, oportunizar, né, criar mais oportunidades para que essa pessoa, ela não precise depois de uma segunda cesta, mas que ela possa, né, ter mais oportunidades para ela mesma poder comprar futuramente aí a sua cesta básica, né. Estou usando aí esse exemplo de projetos de cesta básica e afins, só para a gente ter meio que uma visão mais ou menos de onde eu estou querendo chegar com essa diferença da caridade e da filantropia. Mais uma vez ressalto que esses projetos, né, essas ações, elas têm seus valores também, né, mas é muito importante a gente começar cada vez mais olhar justamente para essa resolução, né, de problemas, de questões sociais, né, da superação. Claro que a gente não vai ser um super-herói e salvar o mundo, mas aquilo que a gente faz tem muita colaboração e ajuda muito, né. E agora a gente vai para o nosso último tópico, que é falar de fato sobre inclusão, né. A gente já falou, né, ali que diversidade, a gente fala de pessoas plurais, né, equidade é aquele caminho que a gente precisa percorrer, né, e aí agora a gente vai falar, né, sobre a inclusão. Como que a gente faz para incluir de fato? Porque de nada adianta eu ter um clube diverso se essas pessoas elas não têm equidade, eh, em tudo dentro do nosso clube e se elas não conseguem, de fato aí serem inclusas, né, e afins. E inclusão é diferente de diversidade, como eu já comecei ali, eh, falando um pouquinho, né. Mas o que é a inclusão, né, qual o significado de inclusão? É o ato ou efeito de incluir-se, né. Então, para a gente falar um pouquinho aí sobre essa diferença da diversidade e da inclusão, é importante a gente sempre lembrar que um clube diverso, ter um clube diverso não é sinônimo de inclusão. Mais uma vez, diversidade e inclusão não são palavras, iguais, né, não são sinônimos, são palavras diferentes. Para a gente conseguir efetivar a inclusão, é preciso que a gente garanta que todas as pessoas, indiferente das singularidades, das pluralidades delas, né, elas tenham esse direito de participação plena, garantidos aí, independente de quaisquer barreiras, né. E aí, né, trazendo aqui dicas inclusivas para vocês, é importante que a gente não deixe para tentar fazer com que o nosso clube seja inclusivo, né, somente a partir do momento que a gente precisar.
né? É importante que a gente comece a se tornar um clube inclusivo, né, um distrito inclusivo, que a gente comece a ter práticas inclusivas no nosso dia a dia, sem precisar. Por quê? Né? Imagina se chega um momento que, por exemplo, entra alguém no meu clube, né, uma pessoa com deficiência, vamos pensar numa pessoa com deficiência física. E no meu clube tem o quê? Um monte de escada e afins. E eu só vou pensar nesse problema quando eu tiver alguém que precisa dessa acessibilidade? Não, por isso que é importante eu já pensar nessas questões antes, né? Então ali, ó, reflita e repense sobre tudo que pode gerar desafios para a inclusão e acessibilidade de todos no dia a dia do seu clube, como a estrutura do espaço, a linguagem utilizada, a experiência do usuário em reuniões, projetos e eventos, né? Conheça seus associados e saiba quem são aqueles que necessitam de algum tipo de inclusão. Mais do que saber se a pessoa tem alguma deficiência ou neurodivergência, é importante que a gente compreenda quais as necessidades de adaptação e acessibilidade para a efetiva inclusão, né? Então, quando a gente pensa em pessoas, né, com deficiência física, a gente pensa muito nessas questões estruturais, né, de rampa, né, de assentos e afins, né. Mas quando a gente pensa na pessoa surda, né, a gente precisa da Libras, né, do intérprete de Libras e afins, e é muito difícil se a gente deixar para pensar nisso, né, só quando a gente tiver um associado surdo e afins, porque se nós não estivermos preparados, é muito mais difícil que a gente consiga incluir alguém do que se nós já começarmos a nos preparar, né? Ah, eu quero que meu clube seja mais diverso. Então, ok, vou começar a me preparar agora. Vamos oferecer uma oficina de Libras, um cursinho de Libras para os associados do meu clube, né? Tanto para tornar de fato o meu clube mais inclusivo e que eu consiga ter a condição, né, de convidar pessoas eh, surdas para participar das reuniões do meu clube e afins, né, quanto para que eu consiga chegar na comunidade surda para fazer projeto, né. Pensando aí em pessoas com deficiência visual, né, até trago aqui ainda na continuidade dessas dicas, né, eh ali eu falei das oficinas de Libras, né, aí tem essa tag para cego ver, né, que a gente pode começar a usar inclusive nos nossos posts no Instagram, né, que essa tag aí para cego ver, ela é basicamente como se fosse uma descrição do que tem naquela imagem, né, porque, pessoas cegas geralmente no celular elas têm um aplicativo e afins, têm recursos, né, que elas vão fazer a leitura de tudo que está ali, né. E aí quando na legenda eu coloco uma legenda inclusiva explicando também o que tem naquela imagem, né, ela consegue mentalmente, né, compreender o que também, eu quero passar com aquele post, né, com aquela arte, com aquela imagem, além da legenda que muitas vezes não está descrevendo, né, o que se está eh, se está ali naquele post e afins, né. O respeito à pluralidade, ele é muito importante, né. Eh Trazer para o clube aí palestras com especialistas, né, especialistas em inclusão, especialista em pessoas com deficiência, né. E aqui quando a gente até fala sobre inclusão, né, a gente fala muito, né, sobre pessoas com deficiência, né, pessoas neurodivergentes, né, que a gente tem aí TDAH, autismo e afins, né. Mas não é só isso a inclusão, né, a inclusão é a gente fala de fato, né, de todas as pessoas que são diferentes, né, porque ninguém é igual a ninguém, né. Claro que para algumas coisas, algumas pessoas, né, a gente precisa, né, se preocupar com a necessidade de adaptação, né, de recursos que as pessoas precisam, né. Ali, falo até dessa preocupação com a estrutura do local das reuniões, né, como, por exemplo, escadas, cadeiras plásticas, luzes, som, né. Aí, quando a gente pensa em escada, em cadeira plástica, a gente nem não precisa nem ser apenas uma pessoa com deficiência física, sabe. Pode ser uma pessoa que às vezes tem problema no joelho, um lugar que tem muita escada vai ser um local de difícil acesso para essa pessoa, né. Quando a gente fala em pessoas gordas também, né, quando a gente tem cadeiras de plástico, né, geralmente é uma coisa que causa um certo desconforto também.
para as pessoas, né. Então com tudo isso a gente precisa se preocupar, e aí eu trago ali para vocês, né, alguns exemplos sobre luzes e som também, que também a gente acha que é uma coisa assim, né, "Ai, nem preciso se preocupar tanto com isso", mas no ano em que eu estive RD, né, eu até trago um exemplo para vocês que a gente estava lá na organização da Codirc e afins, vendo luzes e tal para as festas e afins, e alguns dias antes do evento, eu descobri e um dos associados do nosso distrito, ele tinha epilepsia, né, e aí, se tem aquelas luzes fortes, né, tipo strobo e afins, né, o risco da pessoa ter uma convulsão é muito grande, né, então a gente precisa se preocupar muito com essas coisas. E por isso é importante que a gente conheça os nossos associados, né, que a gente conheça as pessoas, né. Então eu recomendo, né, que sempre em formulários, né, até quando a pessoa vai se associar ou formulários de eventos e afins, perguntem, né, se a pessoa tem alguma deficiência, se a pessoa, eh, precisa de alguma adaptação, né, se tem alguma necessidade de adaptação especial e afins, né. Se a pessoa tem alguma neurodivergência e quais são as necessidades dessa pessoa quanto a essa neurodivergência dela, né. Eh Enfim, e também recomendo vocês, né, que através dessas palestras com especialistas, né, usem sempre termos corretos, né, para a gente tentar, ser cada vez menos capacitista, né. Porque uma coisa, né, que as pessoas muito confundem, né, é justamente o termo pessoa com deficiência. Muitas vezes a gente fala: "Ai, portador de deficiência", né, pessoa com necessidade especial, pessoa especial e afins, e não é. Hoje, o termo correto é pessoa com deficiência, né. Por quê? Portador de deficiência? Não, porque ninguém porta deficiência. Eu porto o meu óculos, né, que eu estou portando aqui o meu óculos e, a partir do momento que eu quiser, eu deixo de portá-lo. Deixo ele ali de lado, né. Então é uma coisa que eu pego, uma coisa que eu tiro, né. Especial, especiais todos nós somos, então, não é uma pessoa especial, né. Mas sim uma pessoa com deficiência, que ela tem uma deficiência, seja ela física, auditiva e afins. E também nós temos os neurodivergentes, né, diferente das pessoas neurotípicas, né, pessoas com autismo, com TDAH e com outros transtornos também. Que também, né, mesmo não sendo aí, como uma deficiência, física, né, que você enxerga, né, muitas vezes uma pessoa com deficiência física que ou tá de cadeira de que que vive aí, né, na cadeira de roda, né, uma pessoa deficiente visual que você geralmente consegue identificar facilmente ao olhar, né, uma pessoa surda também que você é fácil de identificar, mais fácil da gente identificar essa deficiência, né, as pessoas neurodivergentes, né, com TDAH, com autismo, você olha para a pessoa, né, uma deficiência como se fosse invisível, porque você não olha, bate o olho e vê, né, que essa pessoa ela tem, uma neurodivergência, né. Então, é muito importante que a gente use esses termos corretos, se preocupe com essas necessidades das pessoas, né, para que a gente consiga incluir isso no dia a dia do nosso clube e não espere até a gente ter alguém, que precise aí de alguma adaptação e afins para a gente realmente se preocupar com isso só nesse momento, porque se a gente não começa a se preocupar desde antes de ter uma pessoa assim, a nossa dificuldade de adaptação, ela é muito mais difícil e como eu disse no começo, né, é muito mais difícil de eu conseguir trazer de fato essa diversidade, efetivar essa diversidade no meu clube, se eu só deixar para pensar nisso depois, né. E bom, vamos chegando aí à nossa conclusão desse treinamento. Espero que tenha ficado claro para vocês, espero que tenha, tirado dúvidas aí de vocês, que vocês tenham compreendido um pouco mais sobre diversidade, equidade e inclusão, né. E aí nessa conclusão eu trago aqui para vocês, né, que quando a gente pensa, né, e coloca de fato em prática aí a diversidade, equidade e inclusão, no nosso quadro associativo principalmente, nas nossas ações, e nos nossos projetos, né, o nosso trabalho ele passa, né, ele tende a ser muito mais assertivo, muito mais efetivo e muito mais eficiente, porque a gente consegue de fato chegar nos problemas da nossa comunidade e afins, e e consegue de fato cumprir o real objetivo, né, da nossa instituição rotária e afins.
E bom, o que eu tinha para passar para vocês era isso. Fico à disposição para caso vocês tenham dúvidas, perguntas. Meu nome está aí em cima. Vocês podem me achar no Instagram. Gabi tem meu contato. Peçam meu contato para ela. Que o que vocês precisarem, estou aqui. A gente pode trocar figurinhas e afins. E Gabi, perguntas? Como estamos aí? Gabi, muito obrigada. É que Gabi para Gabi. Muito obrigada pelo seu treinamento, né? Pelos três tópicos que a gente abordou. Foi bem legal. Espero que a galera tenha gostado também. Eu gostei bastante. E tenho só três dúvidas para você, rapidinho. É, no seu primeiro slide, quando a gente começou, você comentou sobre ferramenta, você comentou sobre mapeamento. E a gente queria saber se você tem dicas de ferramenta para fazer esse mapeamento. Olha, o mapeamento, gente, eu sou muito fã do básico que funciona. Então, Google Forms é o básico que funciona. Aqui no meu distrito, né, a gente fez esse formulário justamente pelo Google Forms, né? Então, quando a gente pensa no formulário aí distrital, né, até do clube, dá para a gente usar o Google Forms, que eu acho que ele é uma ferramenta muito fácil, que se não todo mundo, a maioria conhece, sabe usar, e tá ali para a gente usar à nossa disposição, ao nosso favor e afins. Então, é a ferramenta que eu mais gosto aí, Google Forms. Também gosto bastante dela. É, como que o seu clube ou o seu distrito, se você quiser comentar dos dois, eles garantem que todos os membros tenham as mesmas oportunidades de participar e de liderar os projetos? Olha, sobre essa parte, né, para todo mundo ter a mesma oportunidade, né, de participar, de liderar projetos, vou começar falando um pouquinho do clube, né, e aí depois vou dar algum exemplo também do distrito, né. No clube, principalmente quando a gente fala em liderar projetos, né, a gente sempre incentiva muito que todos assumam gerência de projetos e afins. No meu clube, em específico, a gente tem uma grande dificuldade aí das pessoas assumirem gerências de projetos e afins. Então, o que a gente mais consegue fazer é justamente incentivar as pessoas a assumir aí gerência de projetos e afins. E aí, ou até mesmo, quem sabe aí uma cogerência, né? Ah, e a pessoa não quer assumir de fato ali a gerência, mas aí a gente coloca aí alguma outra pessoa junto com ela, né, na comissão, para a gente de fato incentivar, né? E aí trazendo para o distrito, né? Pensando aí, vamos pensar na equipe distrital, por exemplo, né? Uma oportunidade, né, para dar para que todas as pessoas tenham a oportunidade também de participar da equipe distrital é através de editais, né? Aqui a gente tem editais para a equipe distrital, editais para sediar eventos, e afins para garantir que todos possam participar, né? Que todos tenham essa igualdade aí em oportunidades para participar, né? Tanto aí de projetos, eventos e afins. Legal, Gabi, bem legal. E a nossa última pergunta seria como o clube lida, ou o distrito lida, com situações em que um membro se sente excluído ou marginalizado. Certo. Esse daí já é um tema um pouquinho mais complexo, né? Mas eu gosto muito de um cargo que, infelizmente, ele não. Em muitos lugares, né? Na maioria dos lugares, a gente acaba deixando ele meio de ladinho ali, ele não é tão utilizado, que é o DQA, né? O DQA eu costumo dizer que é o coração do clube, né? E o DQA ele tem muito esse papel de acolher, né? Acolher as pessoas, trazê-las para perto e afins. Eu acho que nesse quesito não tem uma fórmula mágica, mas vai muito do acolhimento, da conversa, né? Fazer uma pesquisa de clima, porque quando a gente tá ali no clube, no dia a dia e afins, é sempre muito importante a gente fazer essas pesquisas de clima para que a gente evite situações como essa, de pessoas se sentindo excluídas e afins, porque a gente sabe que dentro do Rotaract, infelizmente, chega uma hora que acabam se formando ali certas panelinhas e afins, e é onde acaba gerando esses pontos onde pessoas se sentem excluídas e afins, né? E aí, para quebrar isso, a gente precisa contar muito com a ajuda ali do DQA, ou se não tem um DQA, o clube, de quem, né, cuida dessa parte que o DQA cuidaria dentro do clube, né?
Então, é na parte da pesquisa de clima, né? Entender quais são os pontos fortes, os pontos de melhoria do clube, e aí traçar dentro do clube ali mecanismos, né? Ações para que a gente possa superar essas barreiras, esses desafios e afins, né? Mas eu acho que o trabalho ele vai muito ali com o DQA, sabe? Com o DQA ou quem é responsável aí por essa função dentro do clube. Não sei se respondeu a sua pergunta, mas Valeu, Silvia. Muito obrigada, né? Gostaria muito de agradecer pela sua excelente palestra, né? Pelos 3 blocos que a gente fez. Os insights que você compartilhou sobre o nosso tema foram extremamente valiosos e certamente nos deixarão inspirados e motivados. E te agradecer por compartilhar seu conhecimento, seu tempo. E muito obrigada por aceitar nosso convite. eu que agradeço, Gabi. E contem comigo aí para o que vocês precisarem. Muito obrigada, foi um prazer imenso aí para mim poder estar falando um pouquinho aí sobre esse tema com vocês. Obrigada, obrigada, pessoal, e boa noite.